Camisa 10 da Seleção Brasileira do Rádio chegando por aqui. Nome dele é Alexandre Garcia. Fala com a gente, Xará. Bom dia. Ministério Público encaminhou ao Tribunal de Contas da União um pedido de investigação sobre a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Como vocês sabem, ela é uma cantora baiana e ela participou de um bloco e o que o Ministério Público disse que ela recebeu um cachê, ela e a equipe, 290 mil. O nome do bloco é Pau, Viola, Cultura e Entretenimento. Seria a empresa dona do bloco, só que essa empresa, na gestão dela, teve 8 projetos autorizados a captar pela Lei Rouanet. O Ministério Público diz que é um escândalo, porque ela abre a porta para a Lei Rouanet e depois recebe o cachê como cantora. Segundo o Ministério Público, está lá no TCU o pedido de investigação. São coisas, né? Coisas incríveis que acontecem nesse país. Agora, por exemplo, né? Tá uma lista de convidados e convocados para a CPI, do crime organizado. Vorcaro, os diretores do banco, né? Os irmãos de Dias Toffoli, os sócios de Dias Toffoli, na empresa lá de Marília, a Mari Dias Toffoli, DT, né? Quebra de sigilo da empresa deles, e aprovado o convite também para o casal Moraes, para contar que todo mundo quer saber como é que é esse contrato, né? Como disse o senador Girão, para Alcolumbre, há 129 milhões de razões para não ficar segurando o requerimento de impeachment de ministro do Supremo. Mas condenou, era claro. Mas o Supremo, em processo criminal, eu acho tão estranho, né? Eu sempre acho que processo criminal tem que terminar lá no Superior Tribunal de Justiça, a última instância. O Supremo é um tribunal, é uma corte constitucional. E está se misturando com tudo, né? E gente que não tem foro privilegiado, mistura tudo. Bom, mas enfim, condenou os irmãos Frazão, né? o Brazão, né? O Chiquinho e o Domingos, há 56 anos pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Agora eu fico pensando, e aqueles que noticiaram, insinuaram participação da família Bolsonaro, não vão ter nenhum processo de danos morais, não, indenização de danos morais, porque denunciar alguém ou insinuar ou noticiar como suspeito de homicídio, isso é gravíssimo, né? Sem ter indícios, sem ter provas, é terrível. Mas, enfim, né? Coisas do Rio de Janeiro. Esse assassinato aí é coisas do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso, né? Bom, mas uma outra questão de Brasil. Imagina só, aqui, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi lá na 9ª Câmara. Teve só um voto contra, o voto da única mulher juíza da Câmara, né? Liberaram um sujeito de 35 anos que vivia com uma menina de 12 anos, dizendo que havia união afetiva, né? E liberaram a mãe dela também, que consentia nisso, né? Aí foi aquele escândalo nacional, graças ao mundo digital, às redes sociais. Porque senão ia ficar só na boca de um para o outro, ou mandando carta, ou telegrama. Rede social é que resolveu isso. Aí aparece também um cidadão, que hoje é um adulto, contando que quando ele tinha, o Saulo, contando que quando ele tinha 14 anos foi abusado pelo relator desse processo.
E aí apareceu mais outro. E todo o escândalo se avoluma. E o Ministério Público tinha recorrido. Agora o relator Majid Lawas volta atrás e manda prender o homem de 35 anos e a mãe da menina de 12. Será que ele acha que com isso vão se calar as bocas que se abriram depois dessa voto de solidariedade com um homem de 35 anos que estava com uma menor de 14, ou seja, tinha 12 anos, menor de 14, não tem justificativa alguma, né, pela lei. O Ministério Público precisa reagir, porque ele pode tomar iniciativa. Ele é o titular da ação penal. O Conselho Nacional de Justiça também está caindo de podre, né, esse tipo de assunto. Porque juiz tem que estar acima de qualquer suspeita. Quanto mais sobe no judiciário, desembargador, depois ministro, maior a responsabilidade. E a gente vê um caso atrás do outro. Teve esse ministro do STJ também, da importunação sexual a uma moça de 18 anos lá em Balneário Camboriú, aí aparece uma funcionária do próprio tribunal. Fora os outros crimes, né, que a gente vê naquele caso lá de Mato Grosso, que aí é compra, venda, mercado de sentença. O judiciário tem que se lavar, tem que se limpar. Não pode ser nem lavagem de ficha suja lá dentro, como já aconteceu e todo mundo viu nesses últimos tempos. De Brasília, Alexandre Garcia.